O recipiendário. Disciplina. Insof. Keter. Quando um filósofo tomou para a base de uma nova revelação da sabedoria humana este raciocínio: penso, logo existo, ele mudou de algum modo e à sua vontade, conforme a revelação cristã, a noção antiga do ente supremo. Moisés faz dizer ao ente dos entes: eu sou quem sou. Descartes faz dizer ao ente dos entes: eu sou aquele que pensa. E como pensar é falar interiormente, o homem de Descartes pode dizer como Deus de São João Evangelista: eu sou aquele, em quem está, e por quem se manifesta, o Verbo. O que é um princípio? É uma base de palavra, é uma razão de ser do Verbo. A essência do Verbo está no princípio. O princípio é o que é. A inteligência é um princípio que fala. O que é a luz intelectual? É a palavra. O que é a revelação? É a palavra. O ente é o princípio. A palavra é o meio. É a plenitude ou o desenvolvimento. E a perfeição do ente é o fim. Falar é criar. Porém, ao dizer, eu penso, logo existo, é concluída a consequência ao princípio. E recentes contradições levantadas por um grande escritor provaram suficientemente a imperfeição filosófica deste método. Eu sou, logo existe alguma coisa, nos parece uma base mais primitiva e mais simples da filosofia experimental. Eu sou, logo o ente existe. Eis aí a revelação primária de Deus no homem e do homem no mundo, e é também o primeiro axioma da filosofia oculta. O ser é o ser. Esta filosofia tem por princípio que existe, e nada tem de hipotético nem de casual. Hermes Trismegisto inicia o seu admirável símbolo, conhecido sob o nome de Tábua de Esmeralda, por esta tríplice afirmação: é verdade, é certo sem erro, é absolutamente verdade. Assim, a verdade confirmada pela experiência em física, a certeza desembaraçada de qualquer mistura de erro em filosofia, a verdade absoluta, indicada pela analogia, no domínio da religião ou do infinito. Tais são as primeiras necessidades da verdadeira ciência, e é o que só magia pode dar aos seus adeptos. Na frente de um templo que a antiguidade dedicara ao Deus da Luz, lia-se esta inscrição em duas palavras: conhece-te a ti mesmo. Tem o mesmo conselho a dar a qualquer homem que queira aproximar-se da ciência. A magia, que os antigos chamavam o Santo Reino, ou o Reino de Deus, só era feita para os reis e padres. O sacerdócio da magia não é um sacerdócio vulgar e a sua realeza nada tem que debater com os príncipes deste mundo. Os reis da ciência são os padres da verdade, e o seu reino fica oculto para a multidão, como os seus sacrifícios e as suas preces. Os reis da ciência são os homens que conhecem a verdade, e essa verdade os tornou livres, conforme a promessa formal do mais poderoso dos iniciadores. O homem que é escravo das suas paixões, ou dos preconceitos deste mundo, não poderia ser um iniciado. Ele nunca se elevará, enquanto não se reformar, não poderia, pois, ser um adepto, porque a palavra adepto significa aquele que se elevou por sua vontade e por suas obras. O homem que ama suas ideias e que tem medo perdê-las. Aquele que teme as verdades e que não está disposto a duvidar de tudo, antes do que admitir qualquer coisa ao acaso.
esse deve fechar este livro, que lhe será inútil e perigoso. Ele o compreenderia mal e ficaria perturbado. Porém, ficaria muito mais perturbado se por acaso o compreendesse bem. Se estiverdes presos por alguma coisa ao mundo, mais que a razão, a verdade e a justiça. Se vossa vontade é incerta e vacilante, quer no bem, quer no mal. Se a lógica vos espanta. Se vos sentis ofendido, quando apontam vossos erros, condenai imediatamente este livro. Fazei como se não existisse para vós. Porém não o difameis como perigoso. Os segredos que ele revela serão compreendidos por um pequeno número. Falarei, pois, claramente, direi tudo e tenho a firme confiança de que só os iniciados ou os que são dignos de o ser, lerão tudo e compreenderão alguma coisa. Há uma verdadeira e uma falsa ciência, uma magia divina e uma magia infernal, isto é, mentirosa e tenebrosa. Temos de revelar uma e desvendar outra. Temos de distinguir o mago do feiticeiro, e o adepto do charlatão. O mago dispõe de uma força que conhece, o feiticeiro procura abusar do que ignora. O diabo se dá ao mago, já o feiticeiro se dá ao diabo. O mago é o soberano pontífice da natureza, o feiticeiro não passa de um profanador. O feiticeiro é para o mago o que o supersticioso e o fanático são para o homem verdadeiramente religioso. Antes de ir mais longe, definiremos claramente a magia. A magia é a ciência tradicional dos segredos da natureza, que nos vem dos magos. Por meio desta ciência, o adepto se encontra investido de uma espécie de onipotência relativa e pode agir de modo que ultrapassa a capacidade comum dos homens. É assim que vários adeptos célebres, tais como Hermes Trismegisto, Osíris, Orfeu, Apolônio de Tiana, e outros que poderia ser perigoso ou inconveniente mencionar, puderam ser adorados ou invocados depois da sua morte como deuses. Para chegar à ciência e ao poder dos magos, 4 coisas são indispensáveis. Uma inteligência esclarecida pelo estudo. Uma audácia que nada faz parar. Uma vontade que nada quebra e uma discrição que nada pode corromper ou embebedar. Saber, ousar, querer, calar. Eis os 4 verbos do mago, que estão escritos nas 4 formas simbólicas da esfinge. Estes 4 verbos podem combinar-se mutuamente de 4 modos, e se explicam 4 vezes uns pelos outros. Na primeira página do livro de Hermes, o adepto é representado coberto com um largo chapéu, cuja aba, sendo dobrada, pode ocultar a sua cabeça inteira. Ele tem uma das mãos elevadas para o céu, ao qual parece governar com sua baqueta, e a outra mão no seu peito. Tem diante de si os principais símbolos ou instrumentos da ciência, e esconde outros numa algibeira. O seu corpo e os seus braços formam a letra Aleph, a primeira do alfabeto, que os hebreus tiraram dos egípcios. O mago é verdadeiramente o que os cabalistas hebreus chamam microprósopo, isto é, o criador do mundo pequeno. A primeira ciência mágica, sendo o conhecimento de si mesmo, também a primeira, a que contém todas as outras e que é o princípio da grande obra, é a criação de si mesmo. A razão suprema, sendo o único princípio invariável, e, por conseguinte, imperecível, por isso mesmo, invariável, e, por conseguinte, imortal. Compreende-se que, para aderir invariavelmente à razão, é preciso ter se tornado independente de todas as forças que produzem, pelo movimento fatal e necessário, as alternativas da vida e da morte. Saber sofrer, abster-se e morrer, tais são os primeiros segredos que nos põem acima da dor,
dos desejos sensuais e do temor do nada. O homem que procura e acha uma gloriosa morte, tem fé em imortalidade, e a humanidade inteira crê nela com ele e por ele, porque ela lhe eleva altares e estátuas, em sinal de vida imortal. O homem torna-se rei dos animais, somente dominando-os ou prendendo-os, de outro modo, seria sua vítima ou seu escravo. Os animais são a figura das nossas paixões, são as forças instintivas da natureza. O mundo é um campo de batalha, que a liberdade disputa a força da inércia, opondo-lhe a força ativa. As liberdades físicas são as pedras do moinho de que vós sereis o grão, se não souberdes ser o moleiro. Sois chamado a ser o rei do ar, da água, da terra e do fogo, mas, para reinar sobre estes 4 animais do simbolismo, é preciso vencê-los e prendê-los. Aquele que aspira a ser um sábio, e a saber o grande enigma da natureza, deve ser o herdeiro da esfinge. Deve ter a sua cabeça humana para possuir a palavra, as asas de águia para conquistar as alturas, os flancos de touro para cavar as profundezas, e as garras de leão para preparar lugar para si à direita e à esquerda, adiante e atrás. Vós, pois, que quereis ser iniciado, sois tão sábio como Fausto. Sois impassível como Jó. Não, não é verdade. Mas vós o podeis ser, se o quiserdes. Vencestes os turbilhões dos pensamentos vagos. Sois sem decisões e sem caprichos. Não aceitais o prazer só quando quereis, e não o quereis só quando deveis. Não, não é verdade. Não é sempre assim. Mas isso pode ser, se o quiserdes. A esfinge não tem somente uma cabeça de homem, ela tem também seios de mulher. Sabeis vós resistir às atrações da mulher? Não, não é verdade. E dais risada ao responder, e vos vangloriais de vossa fraqueza moral, para glorificar em vós a força vital e material. Pode verdadeiramente possuir a voluptuosidade do amor somente quem venceu o amor da voluptuosidade. Poder usar e abster-se é poder 2 vezes. A mulher vos prende pelos vossos desejos, sede senhor dos vossos desejos e prendereis a mulher. A maior injúria que se possa fazer a um homem é chamá-lo de covarde. Ora, que é um covarde? Um covarde é aquele que negligencia o cuidado da sua dignidade moral, para obedecer cegamente aos instintos da natureza. Em presença do perigo é, com efeito, natural ter medo e procurar fugir, porque, pois, é uma vergonha. Porque a honra nos dá a lei de preferir nosso dever às nossas atrações e aos nossos temores. Que é, neste ponto de vista, a honra. É o pressentimento universal da imortalidade, e a avaliação dos meios que podem levar a ela. A última vitória que o homem pode obter sobre a morte é triunfar do gosto da vida, não pelo desespero, mas por uma esperança maior, que está contida na fé, por tudo que é belo, honesto, e do consentimento de todos. Aprender a vencer a si mesmo é aprender a viver. Ceder às forças da natureza é seguir a corrente da vida coletiva, é ser escravo das causas. Resistir à natureza e dominá-la é fazer para si uma vida pessoal e imperecível, é libertar-se das consequências da vida e da morte. Todo homem que está pronto para morrer, ao invés de renunciar à verdade e à justiça, é verdadeiramente vivente, porque é imortal na sua alma. Todas as iniciações antigas tinham por fim achar ou formar tais homens. Pitágoras exercitava seus discípulos pelo silêncio e as abstinências de todo gênero. No Egito,
Os adeptos eram experimentados pelos 4 elementos. Na Índia, é sabido a que prodigiosas austeridades os faquires e brahmanes se condenavam, para chegar ao reino da vontade livre e da independência divina. Todas as macerações do ascetismo são tiradas das iniciações aos antigos mistérios, e elas cessaram, porque os iniciáveis, não achando mais iniciadores, e os diretores de consciência tendo se tornado, com o tempo, tão ignorantes como o vulgo, os cegos cansaram-se de seguir os cegos, e ninguém quis passar provas que só levavam à dúvida e ao desespero. O caminho da luz estava perdido. Para fazer alguma coisa é preciso saber o que se vai fazer, ou, ao menos, ter fé em alguém que o sabe. Mas como arriscarei a minha vida à aventura, e seguirei ao acaso aquele que nem mesmo sabe aonde vai? No caminho das altas ciências, não convém empenhar-se com medos e receios, mas, uma vez em caminho, é preciso chegar, ou perecer. Duvidar é ficar louco, parar é cair, voltar para trás é precipitar-se num abismo. Vós, pois, que começastes a leitura deste livro, se vós o compreendeis e quereis ler até o fim, ele fará de vós um monarca ou um insensato. Quanto a vós, fazei deste volume o que quiserdes, não podereis nem desprezá-lo, nem esquecê-lo. Se sois puro, este livro será para vós uma luz. Se sois forte, ele será vossa arma. Se sois santo, será a vossa religião. Se sois sábio, ele regulará a vossa sabedoria. Mas, se sois malvado, este livro será para vós como que uma tocha infernal, ele despedaçará vosso peito, rasgando-o como um punhal, ficará na vossa memória como um remorso, ele encherá vossa imaginação de quimeras, e vos levará pela loucura ao desespero. Comecemos, agora, a série das iniciações. Disse que a revelação é o verbo. Com efeito, o verbo ou a palavra é o véu doente e o sinal característico da vida. Toda forma é véu de um verbo, porque a ideia, mãe do verbo, é a única razão de ser das formas. Toda figura é um caráter, todo caráter pertence e volta a um verbo. É por isso que os antigos sábios, cujo chefe é Trismegisto, formularam o seu dogma nestes termos. A forma é proporcional à ideia. A sombra é a medida do corpo, calculada com sua relação ao raio. A bainha é tão profunda como o comprimento da espada. A negação é proporcional à afirmação contrária. A produção é igual à destruição, no movimento que conserva a vida, e não há um ponto no espaço infinito, que não seja centro de um círculo, cuja circunferência se engrandece e estende indefinidamente no espaço. Toda individualidade é, pois, indefinidamente perfectível, porque o moral é análogo à ordem física, e porque não é possível conceber um ponto que não se possa dilatar, engrandecer e lançar raios num círculo filosoficamente infinito. O que se pode dizer da alma inteira, deve-se dizer de cada faculdade da alma. A inteligência e a vontade do homem são instrumentos de um valor e de uma força incalculáveis. Mas a inteligência e a vontade têm por auxiliar e por instrumento uma faculdade cuja onipotência pertence exclusivamente ao domínio da magia. Quero falar da imaginação, que os cabalistas chamam o diáfano, ou o translúcido. Efetivamente, a imaginação é como que o olho da alma, e é nela que as formas se desenham e se conservam. É por ela que vemos os reflexos do mundo invisível. Ela é o espelho das visões, e o aparelho da vida mágica. É por ela que curamos doenças, que afastamos a morte dos vivos, e que ressuscitamos os mortos. Porque é ela que exalta a vontade, e que lhe dá domínio sobre o agente universal.
A imaginação determina a forma da criança no ventre materno e fixa o destino dos homens. Ela dá asas ao contágio e dirige as armas na guerra. Estás em perigo numa batalha. Acredite ser invulnerável como Aquiles e o sereis, diz Paracelso. O medo atrai as dificuldades, e a coragem faz retroceder as balas. É sabido que os amputados muitas vezes se queixam dos membros que não têm. Paracelso operava no sangue vivo, curava as dores de cabeça à distância, operando em cabelos cortados. Ele tinha cedido muito, pela ciência da unidade imaginária, e da solidariedade do todo e das partes, todas as teorias, ou antes todas as experiências dos nossos mais célebres magnetizadores. Por isso, as suas curas eram milagrosas. A imaginação é o instrumento da adaptação do verbo. A imaginação aplicada à razão é o gênio. A razão é una, como o gênio é uno, na multiplicidade das suas obras. Há um princípio, há uma verdade, há uma razão, há uma filosofia absoluta e universal. O que está na unidade, considerada como princípio, volta à unidade considerada como fim. Um está em um, isto é, tudo está em tudo. A unidade é o princípio dos números, é também o princípio do movimento, e, por conseguinte, é o princípio da vida. Todo o corpo humano se resume na unidade de um só órgão, que é o cérebro. Todas as religiões se resumem na unidade de um só dogma, que é a afirmação do ser, e da sua igualdade a si mesmo, o que constitui o seu valor matemático. Não há mais do que um dogma em magia, sendo ele. O visível é a manifestação do invisível, ou, em outros termos, o verbo perfeito está nas coisas apreciáveis e visíveis, em proporção exata com as coisas inapreciáveis aos nossos sentidos, e invisíveis aos nossos olhos. O mago eleva uma das mãos para o céu, e abaixa a outra para a terra, e diz: lá em cima a imensidade. Lá embaixo a imensidade ainda. Isto é verídico nas coisas visíveis, como nas coisas invisíveis. A primeira letra do alfabeto da língua sagrada, Aleph, representa um homem que eleva uma das mãos ao céu, e abaixa a outra para a terra. É a expressão do princípio ativo de todas as coisas, é a criação no céu, corresponde à onipotência do verbo. Esta letra é, por si só, um pantáculo, isto é, um caráter que exprime a ciência universal. A letra pode suprir aos signos sagrados do macrocosmo e do microcosmo, ela explica o duplo triângulo maçônico, e a estrela brilhante de 5 pontas. Porque o verbo é um, e a revelação é uma. Deus, dando ao homem a razão, deu-lhe a palavra, e a revelação múltipla nas suas formas, mas una no seu princípio, está inteira no verbo universal, intérprete da razão absoluta. O universal em razão é o absoluto, e o absoluto é o infalível. Se a razão absoluta leva a sociedade inteira a crer irresistivelmente na palavra de uma criança, esta criança será infalível, da parte de Deus e da parte da humanidade inteira. A fé não é outra coisa senão a confiança razoável nesta unidade do verbo. Crer é aceitar ao que não se sabe ainda, mas que a razão nos certifica adiantadamente de saber ou ao menos reconhecer um dia. São, pois, absurdos os pretensos filósofos que dizem: não creio no que não sei. Pobres homens! Se soubesseis, haveria necessidade de crerdes. Mas posso eu crer ao acaso e sem razão? Não, certamente. A crença cega e aventurada é a superstição e a loucura. É preciso crer nas coisas cuja existência a razão nos força a admitir conforme o testemunho dos efeitos conhecidos e apreciados pela ciência. A ciência
Grande vocábulo e grande problema. O que é a ciência? Responderemos a esta pergunta no segundo capítulo.